certamente vos vai trazer coisas novas. Então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, trono de sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ora, espero que tenham tido uma ótima semana, se Deus Nosso Senhor quiser, e que, no caso em que tenham sido atingidos pela pandemia, estamos todos no mesmo barco, como diz o Santo Padre, e nas mãos de Deus, completamente. E dito isto, começamos então com a nossa aula. Já estou a ver aqui a Maria Ali Milano, o Daniel Miranda também, a Claudiana, a irmã Francelina, a Isabete, Maria Pugliese, Lídio Luís, a irmã Ivone dos, presumo que seja Passos, também. Muito boa tarde a todos e vamos agora tentar entender o nosso espaço no discipulado de Maria. E para o fazer, vocês lembrem-se sempre que o Catecismo da Igreja Católica, número 720, diz que Maria é o modelo da fé e da caridade. Qual é que é o nosso percurso hoje? Começamos então sobre quem é o discípulo, a dimensão discipular mariana, Maria a primeira discípula, Maria que realizou o estatuto, se quisermos, a constituição do discípulo, vamos ver como. Maria, que é uma discípula imitável. Maria e a escuta da palavra, o anúncio, a anunciação como diálogo. Na casa de Nazaré, a contemplação. Nas bodas de Canaã, a atenção. E junto à cruz, o silêncio. Maria e as entregas do crucificado. Já vamos ver o que é que tudo isto significa. Maria, modelo dos discípulos. Quando falamos de discípulos, normalmente vem à nossa mente São Pedro e São Paulo. Quando falamos de Maria, normalmente vem à nossa mente o quê? A maternidade. Correto? Falamos muito de maternidade. Maria, nossa mãe. Mãe de Cristo e mãe nossa. Mas Maria como discípula é qualquer coisa que ainda é complicado pensá-lo, é complicado ainda falar sobre isto. Nós pensamos que existe Maria num canto, Jesus no outro e depois os discípulos no outro. Ainda não conseguimos ligar. Na aula de hoje, o que nós vamos fazer é ligarmos todas estas realidades. E para o podermos fazer, vamos começar com uma frase de von Balthasar. O discipulado pré-pascal não pode ser considerado comunidade cristã, que vive de uma... Professor, o senhor colocou o seu áudio no mudo. A mulher dizia, Montessoro, era para querer... Eu digo, não, Montessoro. E a verdade... Cortaram-me o áudio. Ai. Ora, vamos lá. A parte em que eu estava. Começamos a ler. O discipulado pré-pascal não pode ser considerado comunidade cristã, que vive de uma íntima participação do mistério de Cristo com o seu Pai na unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não estava presente porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. João 7,39. Para além do mais, era necessário que o rebanho fosse disperso e o pastor maltratado. Tudo isto começou e devia ser ainda reconduzido às suas origens, uma vez demolido. Por isso, Maria recebe necessariamente, junto à cruz, uma segunda maternidade. E isto no isolamento da solidão, que a faz participante da solidão do filho, para que ele, abandonado por Deus, se subtraísse à mãe e lhe desse, como filho,
João. Ora, pergunta, existe discipulado como nós o entendemos antes da Páscoa de Cristo? Não. Porquê? Porque ainda não existe o Espírito Santo nos discípulos. Porquê? Porque Jesus dá o Espírito Santo na Páscoa. Quem é que tinha recebido o Espírito Santo de forma plena antes da Páscoa? Pergunto à Isabel Paiva. Foi Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, cheia de graça, ou que caritomené, não é? Com o anjo, não é? Que lhe diz, caire, que caritomené, ou curiosamente assu. Ora, assim sendo, Maria é discípula antes de todos os discípulos. Maria é mãe e discípula. Mas vamos tentar aprofundar este discipulado de Maria. Porque eu às vezes penso que temos frases que ficam, vamos dizer assim, ficam no ar. São assim grandes chavões que a gente coloca, assim grandes chavões, mas sem o necessário aprofundamento. Não é? Aprofundamento. Ficam ali no ar e tal. Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, amamos muito Nossa Senhora, e a coisa fica um bocadinho assim. Vamos tentar meter, como a gente diz em Portugal, as mãos na massa. São Paulo VI, no encerramento do terceiro período do Concílio Vaticano II, portanto, exatamente depois da Lumen Gentium, que fala sobre Nossa Senhora, capítulo 8, não é? Maria, na vida terrena, realizou a perfeita figura do discípulo de Cristo. São Paulo VI. São Paulo VI, 10 anos depois, diz Maria, a primeira e perfeita discípula de Cristo. São João Paulo II, Maria é a primeira dos discípulos, a primeira no templo, porque encontrando-o no templo, ela recebe do filho adolescente lições que as conservou no coração. A primeira, sobretudo, porque nunca ninguém tinha sido educado por Deus. João 6,45. Num grau de semelhante profundidade. Escreveu isto em 1979. Portanto, dito isto, Maria é a primeira e a mais perfeita discípula. Então nós, para aprendermos o discipulado, quem é que nós precisamos de conhecer? Maria. E eu tenho a certeza que a irmã Ivone está de acordo comigo. Para o discipulado, nós precisamos de conhecer Maria. Não conhecer Maria significa, claro que eu sou sempre polémico quando eu digo estas coisas, significa trair os evangelhos. Pois é. Dito isto, porque para não pecar por omissão, vamos então conhecer quem é o discípulo. Uma mulher no meio da multidão, Lucas 11, 27, diz: abençoado o ventre daquela que te concebeu e os seios te amamentaram. Seria Maria. E Jesus responde de uma forma muito prática. Mais abençoado ainda são aqueles que escutam as palavras de Deus e a colocam em prática. A escuta e a prática. A escuta e a ação. A contemplação e a ação. A bem-aventurança do discípulo. Maria realiza as duas condições para ser bem-aventurada no discipulado. Ouve a palavra, coloca-a em prática. Quando, onde, como? Recordemos as maternidades de Maria. A obediência à palavra do Pai corresponde à geração do Filho. A obediência à palavra do Filho corresponde à geração do discípulo. Agostinho diz: Maria não amou e concebeu. Maria acreditou e concebeu. Então, o acreditar de Maria precede a concepção. Maria não acreditou porque concebeu, mas concebeu porque acreditou. E nós devemos nos assemelhar sempre mais a Maria discípula. Em quê?
na fé, na abnegação, acolhida da palavra, serviço recíproco a Jesus e aos amigos de Jesus, serviço ao reino, participação aos destinos do Mestre, vigilância operosa, desejo da última vinda do Senhor. Eu li muito rápido, porque nós já vamos tratar disto ponto por ponto. É apenas uma pequenina síntese da constituição discipular. Problemas. Maria é criatura mais exemplar da história da salvação. E eu agora queria fazer aqui um pedido. Se estiver alguém aqui a ouvir-nos que... Olha, a Mari Bueno. Se estiver... São pessoas que eu conheço. Já conhecia antes da Locos. Se estiver aqui alguém que seja da área da teologia moral, tenha a bondade de escrever no chat: eu sou da teologia moral. Ou seja, pessoas que estudaram teologia moral. Não sei se está alguém presente. Por isso é que eu pergunto. Se não estiver ninguém presente, ainda ninguém escreveu, portanto, eu presumo que não esteja presente ninguém da área da teologia moral, permitam-me que vos diga. Procurem nos vossos manuais de teologia moral quando se fala de Maria. Se Maria é a mais perfeita discípula de Cristo, para além de ser a primeira, se a teologia moral trata do agir dos discípulos de Cristo, onde é que está a dimensão mariana na vida moral? Pois. Vamos continuar. Soluções para sairmos deste problema. Pode já estar resolvido, duvido, infelizmente. E eu não saber, eu não sei, é assim, quando eu não sei, pergunto. Quando vocês veem, quando vocês não concordam com aquilo que eu digo, alguma coisa não ficou bem explicada, etc., vocês podem perfeitamente utilizar o site logosmariológicos.org, colocar perguntas e depois, durante a semana, mesmo no vosso feed, não é? Como se fosse no Facebook, em que é que você está pensando que diz no Facebook, vocês colocam lá as perguntas. E depois eu vou lá e respondo. Que eu vou todos os dias ao site, todos os dias respondo a perguntas, e a pergunta que vocês têm muitas vezes é a pergunta que outros têm, mas por vergonha, por desinteresse, não colocam. E assim, a resposta que eu vos dou serve também para todos os outros. Dito isto, soluções. Sair das afirmações devocionais e passar ao fundamento teológico, procurando os elementos presentes no Evangelho. O que é que eu tenho contra as afirmações devocionais? Nada. O que é que significa sair das afirmações devocionais? Significa isto. Maria é mãe de Deus e nossa mãe. Muito bem. Maria é a Senhora da Aparecida. Maria é a Senhora do Santíssimo Rosário de Fátima. Muito bem. Conheço as mensagens. Muito bem. Conheço. Muito bem. Mas a pergunta é sempre a mesma. E eu faço isto muitas vezes aos alunos na faculdade. Mas quando é que nós nos vamos interessar de aprofundar teologicamente esta mulher extraordinária? Alguém me dizia esta semana, em tons de brincadeira: ó Daniel, tu se um dia tiveres um filho e se te perguntar: pai, quem é Nossa Senhora? Provavelmente tu começas a explicar hoje e terminas num momento em que adormeces para a eternidade, não é? Tão extraordinária é esta mulher. Dito isto, Maria é exemplo do silêncio, da escuta, da humildade, da atenção. Elementos tão ausentes nas relações pessoais e comunitárias. Já vamos ver o problema desta ausência de elementos. E não só colocar problemas, continuar com as soluções. Maria discípula, dimensão discipular mariana. Este elemento da psicologia religiosa da Virgem de Nazaré é útil e necessário para ajudar a desenvolver os sujeitos das comunidades eclesiais, porque a fidelidade ao discipulado depende da credibilidade da identidade cristã e da eficácia da missão. Vocês conhecem exemplos de santos
que não evangelizam, não conhecemos. Então, assim sendo, conhecer o que é que significa verdadeiramente ser discípulo corresponde à santidade e nos leva à ação e à contemplação, porque só o amor é digno de fé. Maria, com a sua exemplaridade de vida, desenvolveu uma espiritualidade que tem como coração Jesus Mestre. Quando nós dizemos que Maria teve uma exemplaridade de vida, nós latinos temos muitos defeitos. E um dos defeitos teológicos que nós temos, vocês sabem qual é? Eu tenho a certeza que a Érica Serra tem a certeza absoluta, tem a resposta. É que nós metemos na cabeça que tudo é pecado. O que é que significa? Maria é exemplar na vida de Jesus Mestre porque não pecou. Ou seja, nós não colocamos a ação, nós colocamos a ausência de ação má. Maria não cometeu nenhuma ação má, logo é boa. Maria não pecou, logo é imaculada. E os evangelhos dizem-nos muitíssimo mais do que isso. Só que nós somos filhos da nossa tradição. É verdade. Mas podemos, no terceiro milénio, ir para além. E foi isso que o Concílio Vaticano II disse. Eu lembro-me que há uns anos atrás, alguém falando acerca de oração de cura e libertação e exorcismo, que tive ocasião de rezar. Enfim, sabem como é que são as pessoas quando são atingidas pelo demónio. Como teólogo é um desafio. Não é? Tive a ocasião também de fazer um curso sobre exorcismo, cura e libertação. Já me pediram várias vezes para fazer sobre Maria e a ação do demónio. Um curso acerca disso. Pode ser que a gente um dia, se vocês quiserem, o possamos fazer na Logos. E então alguém falava em relação a isto. Um grande problema que nós temos é que nós continuamos a pensar que a ação demoníaca é uma ação derivada da quantidade de pecados da pessoa. A ação demoníaca, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a fenomenologia, se quisermos, é a necessidade do Espírito Santo na pessoa, e quando entra o Espírito Santo na pessoa e a pessoa, através do Espírito Santo, coloca-se na disponibilidade à vontade de Deus Pai na sua vida, não existe mais espaço para o demónio. Estão a entender as passagens? Isto é muito importante, porque nós temos na cabeça que nós tabelamos pecados e tabelamos quantidades de pecado. Eu lembro-me há uns anos atrás, eu perguntava-me sobre a questão do pecado original, batia na cabeça, porque eu sou muito marreta, a gente diz em Portugal, marreta. Marreta é estilo isto. Eu coloco uma questão e a minha cabeça vai à procura de respostas, mas a bater com a cabeça das paredes. Estão a entender? E então, a questão do pecado original, isto do pecado original, é uma criação de Santo Agostinho, até tinha um filósofo francês, acho eu, que queria levar o Santo Agostinho ao Tribunal de Guerra de Nuremberg por causa do pecado original e por aí adiante. E nessa altura, o que é que eu me apercebi? Nessa altura, eu entendi uma coisa muito interessante. Olhei para o meu sobrinho, que teria os seus 2 anos, e estavam 2 crianças. E estava a minha mãe, e a minha mãe estava a acariciar o menino. E o meu sobrinho, que tinha foi uma festa de aniversário, tinha todas as outras pessoas à volta, o meu sobrinho correu em direção à avó, a minha mãe, e atirou para o lado a criança para ele receber os mimos. Nesse momento, eu entendi o pecado original.
A relação com o discípulo é muito mais íntima com Jesus do que as relações familiares. No hoje da Igreja, o aspecto discipular é de grande atenção ecuménica, valorizando a reflexão do mistério da Virgem Maria na identidade do cristão. Se vocês olharem para a produção de documentos ecuménicos, portanto, os documentos entre as igrejas, assinados entre as várias igrejas, normalmente esses documentos tratam acerca de Maria. Normalmente, se nós colocarmos Maria como a primeira e mais perfeita discípula do Senhor, todos são unânimes em o fazer. Portanto, Maria hoje é obstáculo ao ecumenismo se por ecumenismo for um ping-pong de afirmações. Mas se for pegar nos Evangelhos, pegar na Sagrada Escritura e olharmos com olhos de discípulo para os ensinamentos do Mestre, não faltam uniões, pontos de ligação e um caminhar juntos. Sacerdócio ministerial. Agora estou a falar para aqueles de entre nós que têm a função, sobretudo, de párocos. A ação pastoral tem uma identidade dialogal muito forte, pois o irmão cristão deve ser dialogado a falar com Deus, com os irmãos da igreja, com os homens e mulheres das outras igrejas, com os homens e mulheres das outras religiões, com os ateus e com todo o mundo e, se calhar, até com extraterrestres. Essa é a missão discipular do sacerdócio ministerial. Ensinar a falar como. Isso nós aprendemos de Maria. Ensinar a falar como. Assim sendo, nós temos de sair, somos obrigados, olhando para o discipulado de Maria, como eu já vos disse, perfeita e primeira discípula de Cristo, nós somos obrigados a sair de uma asfixia pastoral, que dos vossos lados não acontecem, são apenas percepções minhas e nada disto corresponde à realidade, vamos imaginar assim, da asfixia, porque existe isto é característico das religiões, mas não do cristianismo, que fala a Deus e transmite aquilo que Deus disse aos outros. E nós temos uma inversão. Eu falo a Deus, eu falo com Deus, vamos lhe dizer assim, e tu vais-te colocar ao meu lado e eu vou-te ensinar aquilo que eu aprendi de como falar a Deus. Curiosamente, os discípulos perguntam a Jesus: ensina-nos a rezar. O Pai Nosso, ensina-nos a rezar. O ver Jesus como mestre. Porque o problema é que nós hoje em dia identificamos a palavra mestre como professor, não é? O Jesus como professor. Mestre, temos que ir à cultura hebraica, temos que ir aos Evangelhos para nós entendermos este Rabuni, não é? Este mestre. O que é que significa? Então, qual é o primeiro passo para o discipulado? Escutar a palavra. Por escutar a palavra, nós já falamos sobre a questão de Maria, a palavra de Deus, escutar a palavra não significa ler a Sagrada Escritura apenas. Escutar a palavra significa ler na Sagrada Escritura os sinais dos tempos, as mensagens que o Deus Trindade usa para nos fazer conhecer a sua vontade. Então, a repetição de cartilha não é cristã. Conhecer a palavra escrita, vulgo Sagrada Escritura, entender que a palavra cresce com quem a lê no mesmo espírito em que foi escrita, a proclamação da palavra, em assembleia, em oração, mas nós somos obrigados a olhar para fora e ver como esta palavra encarna.
Então, Maria é educadora da escuta da palavra. Maria inaugurou o ingresso da palavra no mundo, a Anunciação. Maria acompanhou a palavra enquanto esta se autocomunicava ao mundo. O que é esta autocomunicação de Deus? Funciona desta forma. Nós dizemos que Jesus é Deus. Jesus não disse de si próprio que era Deus. Jesus é reconhecido naquilo que fez, que foi e que disse, como Deus. Estão a entender a inversão? O ser de Jesus autocomunica-se. O ser de Maria autocomunica-se. Maria não é mãe porque Jesus disse que ela era mãe. Maria, para além de Jesus Cristo ter dito que ela era nossa mãe, ela já estendia naturalmente a sua identidade materna. Faz parte do seu testemunho. Mas também a sua identidade de discípula. Tanto é verdade que em Atos 1,14 nós vemos Maria no meio dos discípulos, de outras mulheres, dos apóstolos. Já vemos o que é a diferença entre discípulo e apóstolo, etc. Estou a entender o que já existia. Então, assim sendo, ainda sobre esta autocomunicação. Se vocês forem ao canal do YouTube da Locos Mariológicos, existe lá um filme que eu legendei do francês para o português, sobre São João Maria Vianney. Um homem extraordinário. Nesse filme, a determinada altura, São João Maria Vianney tinha uma fila enorme de pessoas para se confessarem. E um homem sai do confessionário e afirma isto. Eu, naquele homem, vi Deus. A autocomunicação de Deus que reflete em nós o mistério. Para entender a passagem. Então, Maria, como discípula, alcançou com a palavra o cume da não-palavra, que é a cruz, que depois no final vamos ver o que significa. Maria foi testemunha da palavra eterna, a ressurreição. Acompanhou a comunidade nos primeiros anos do testemunho direto da palavra. Adormeceu para a eternidade enquanto se cumpriu nela a palavra da promessa. Se morrerdes comigo, também comigo ressuscitareis. No hoje da Igreja, continua a comunicar a mesma palavra do Evangelho com a sua presença, numa categoria teológica importantíssima, porque a teologia não só muda como vai andando, vai entendendo os sinais dos tempos, e que vamos tratar num outro curso, numa outra aula. A presença de Maria. Ora, vamos então continuar o nosso percurso. Então, Maria, a primeira discípula. O Evangelho é o modelo de vida que é praticado por aqueles que acreditam e que em algumas pessoas se tornou modelos evangélicos conhecidos por santos. Os santos viveram o Evangelho de uma forma, tal forma extraordinária que são para nós modelos. A exigência do encarnar da mensagem evangélica em modelos de vida corresponde na nossa cultura a uma urgência, pois só o amor é digno de fé e é aí que se funda a pedagogia do Evangelho. Então, Maria, a primeira e perfeita discípula de Cristo. Afirmação. Maria é discípula. Pergunta. Onde é que nós podemos encontrar esse título na Bíblia? Resposta. Mateus 12, 46, 50, Marcos 3, 31 a 35, Lucas 8, 19 a 21. Para Jesus, Maria é, em primeiro lugar, discípula. Lucas 8, 4 a 15. A bem-aventurança de Maria está no seu discipulado. Lucas 11, 28. A exemplaridade discipular de Maria é um caminho que ela percorreu para aderir ao projeto do Pai, do seu Filho Jesus. Maria não só é mãe de Jesus, como adere à missão de salvação.
que o seu filho tem. E depois vamos ver os títulos do filho logo na Anunciação. Um caminho que durou uma vida. Citando São João Paulo II, Redentoris Mater 17, com particular cansaço do coração. Maria, entre os discípulos do Senhor, vamos começar a separar as águas. Dois grupos escutavam e seguiam Jesus. Primeiro grupo, seguiam sempre e para onde Jesus fosse. Chamados e convocados por Cristo, eram um sinal da vinda do reino, não se desligando de Israel, mas mantendo-se como instrumento para, no futuro, reunir os filhos dispersos. Lucas 8, 1 a 3, 24, 18 e Atos 1, 3. Segundo, este é o primeiro grupo. O segundo grupo no qual pertencia Maria. Aqueles que acreditaram que tinham aceite a proposta de vida continuavam nas suas funções habituais, esperando o reino e também eram formados por Jesus. Marcos 5:19, 15:43, João 11:11. Maria fazia parte do segundo grupo. É a primeira destes discípulos que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Lucas 11, 27 a 28. Neste sentido, Maria é a síntese da família carnal e da família espiritual de Jesus. Então, Maria deixou tudo, abandonou tudo para seguir Jesus com os apóstolos, estando nos Evangelhos, não. Mas Nossa Senhora, São José era muito velhinho e Nossa Senhora era viúva, então tinha tempo de seguir Jesus para todo lado. Não é isso que dizem os Evangelhos. Partimos da revelação para chegar à revelação. O que nos dizem os Evangelhos é que Maria pertence ao grupo dos discípulos que mantém a sua vida cotidiana. Nós podemos afirmar que Maria esteve presente nos momentos centrais da vida de Jesus. Não podemos afirmar que Maria esteve sempre, permanentemente, 24 horas por dia, presente na vida de Jesus, na sua chamada vida pública. Precisava de estar presente. Maria não era apóstolo. Estão a entender? Nós não estamos a tirar nada a Maria, estamos a colocar Maria como mulher leiga no seu cotidiano, que escuta a palavra e a coloca em prática. Correto? Porque vocês já imaginaram se Maria estivesse sempre em todas as pregações de Jesus? Maria Elizabeth, já imaginou se Maria estivesse sempre presente em todas as pregações de Jesus, o que é que aconteceria na mulher adúltera, quando diz que quem não tiver pecado atira a primeira pedra? Então Nossa Senhora Imaculada ia atirar um paralelo diretamente à cara da mulher adúltera, não é? E Nosso Senhor Jesus Cristo ia dizer à sua Santíssima Mãe: quantas vezes é que eu já te disse para tu não estás nas minhas pregações? Não é? Conhece esta piada? Ora bem, é desta que vocês comungaram. Então, Maria realizou o estatuto do discípulo. As informações acerca da pessoa e missão do filho foram oferecidas a Maria pelo anjo, Isabel, pastores, magos, Simeão, Ana. Isto é, lembram-se quando nós falamos sobre Maria como rainha, não é? Vieram ver o rei dos judeus, os magos, e depois estava o menino e sua mãe. Logo, a mãe do rei é rainha. Correto? Aqui acontece-nos uma coisa semelhante. Porquê? Reparem, Maria é identificada por outros no seu papel. Jesus é identificado por outros no seu papel. Estão a entender? É identificado por outros. Sobretudo por outros. As informações que nós temos acerca de Maria não é ela que fala de si própria, tantas vezes. Se as informações de Maria forem 153 versículos e já está, é complicado. É complicado. Porque seria tirar pedaços de um contexto. Quando a Escritura se lê com a Escritura como um todo.
Então, ao longo da vida, de forma gradual, Maria assimilou os ensinamentos do Filho, a chamada peregrinação na fé. Colocou de forma sapiencial no coração as profecias antigas e as palavras ouvidas, os extraordinários factos e a vida de todos os dias. Nós vivemos num mundo de eventos, não no sentido teológico, não é? Vocês sabem que para a teologia, evento, este ex venire, não é? Aquilo que vem a partir de fora. Mas evento, na cultura contemporânea, significa momento, normalmente, momento em que acontecem coisas extraordinárias. Um concerto, sei lá, um show de fogo de artifício, o que seja. Maria não vive de espetacular em espetacular, de extraordinário em extraordinário. Existe também. Mas a sua categoria de discípula é o ensinamento da palavra na vida cotidiana. Como quase todos nós. E assim, Maria deixa-nos este estatuto, se quisermos, a constituição do discípulo, que eu tentei sintetizar em 8 elementos. A fé. Então, o que é que o discípulo deve fazer? Ter fé. João 14:1. Que em Maria foi tal de definir a sua identidade como aquela que acreditou. Lucas 1:45. A abnegação. Lucas 14:26-27. Maria que se faz dom para com os outros. E também Maria que vive atenta às necessidades do próximo. João 2:1-5. O acolhimento da palavra. A atitude mais característica desde o início do Evangelho. Lucas 1:38. Cresceu no amor e na observância da lei. Lucas 2:22-24. O serviço recíproco. Marcos 10:42-45. Característica dos amigos de Jesus. João 13:14-15. Serviço pelo reino. Maria oferece como serva do Senhor não só à pessoa do Filho, mas também à sua obra. Tanto é verdade que depois da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria é entregue aos cuidados do discípulo e no Pentecostes está com os discípulos. E as informações que nós temos é que Maria permaneceu em Jerusalém até adormecer para a eternidade, conhecendo a morte, mas não a sua corrupção, com a Assunção. Partilhar o destino do Mestre, João 15:20. Indissoluvelmente unida ao Filho no amor e na dor, Lucas 2:34-35, na humilhação e na glória. 7. Experiência de cruz. Miqueias 16:34, Lucas 14:27, em Maria assumiu o cume porque, cheia de fé, esteve junto à cruz do Filho, acolhendo as palavras do Salvador que morria. João 19:25-27. Vigilância operosa. Maria espera de forma orante. Marcos 13:33-37, Atos 1:14, e com desejo ardente da última vinda do Senhor. Apocalipse 22:17. Não vamos ler cada um dos versículos, seria demasiadamente longo, mas vocês recebem o PowerPoint, têm a Bíblia convosco, têm todos os versículos, é uma questão de ler para verem estes percursos. Depois disso, Maria, uma discípula imitável. E agora vamos começar com problemas complicados, que normalmente nós não pensamos nos problemas, depois eles acontecem, depois temos que pensar neles. A particularidade de Cristo cria a particularidade de Maria. Se Maria fosse apenas como nós, não valia a pena imitá-la. Se Maria fosse diferente de nós, não seria possível imitá-la. Vou repetir, porque se nós entendermos isto, depois torna-se muito mais fácil colocar Maria no seu lugar correto. Se Maria fosse, como nós, uma mulher, como tantas mulheres hebreias, não valia a pena imitá-la. O que é que tem de especial para ser imitada?
Se Maria fosse diferente de nós, intocável na suma santidade, na permanente presença de Deus, como é que podemos imitá-la? De facto, e agora aí vem bomba, como de costume, o Catecismo da Igreja Católica, número 720, coloca Maria como modelo de fé e de caridade. Não coloca Jesus como modelo de fé e de caridade. Porquê? Agora tremem os chãos e a seguir vocês condenam-me como herético. Porquê? Vamos raciocinar. Jesus é homem? Sim. É verdadeiramente homem? Sim. É verdadeiramente Deus? Sim. Podemos aprender de Jesus como homem? Sim. Como Deus, não somos deuses. Pois é. É que Jesus é homem-Deus. E Jesus não é discípulo, é mestre. E nós somos discípulos do mestre. Então surge uma figura completamente singular, completamente criatural, que se chama Maria. Que tem o máximo do conhecimento barra experiência barra vida da Santíssima Trindade. Vocês pensem que a Anunciação é a primeira vez, de um ponto de vista sincrónico, que a Santíssima Trindade é anunciada no mundo. Maria, através do Espírito Santo, terceira pessoa, tem no seu ventre Nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa, que é filho de Deus Pai, a primeira pessoa. Assim sendo, Maria conhece perfeitamente a Trindade, mas também conhece perfeitamente cada um de nós porque é colocada como a mãe dos discípulos. E, ao mesmo tempo, seguindo a grande tradição hebraica das mães de Israel, das quais nós já falamos, Maria não só é colocada como mãe, portanto, do discípulo, mas também como mãe de todos aqueles que haveriam de viver. A mãe dos viventes, a nova Eva. Porquê? Porque tudo aquilo que existe e que vive é criação. Então Maria torna-se mãe da criação. É ou não é verdade que nós dizemos que por ele tudo foi feito e sem ele nada foi criado? É ou não é verdade que dizemos que o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida? É ou não é verdade que nós dizemos que Deus Pai é o Criador do céu e da terra? Criação, criação, criação. Maria, se é mãe na ordem da graça, tracinho na ordem do Espírito, Maria é mãe de toda a criação que o Espírito de Deus fez deste mundo. Vamos continuar então. Maria, discípula exemplar. A singularidade de Maria não a afasta da família de Adão, graças a Deus, mas coloca-a na centralidade da plenitude e não da exceção. Maria é a criatura plena. Estão a entender a plenitude, nascido de mulher na plenitude dos tempos. Hein? Maria é criatura plena, realmente, plenamente criada, completada pelo Espírito, não a criatura que é retirada do mundo para viver apenas na visão beatífica de Deus. Maria adapta-se a nós porque se adapta a Deus. Como dizia São Paulo VI, Maria é a mais próxima de Deus porque mais próxima dos homens. O máximo da santidade criatural, pois Deus nela escreveu aquilo que somos. Deus escreve em Maria aquilo que o homem é. A plenitude que eu, Daniel, posso desejar para a minha vida já foi vivido plenamente por Maria. Maria é irmã na salvação, mas é mãe na graça. Maria colabora com a nossa formação. Seria interessante
pensarmos daqui por uns meses sobre a ligação entre Maria e a pedagogia. Seria realmente um curso bonito para se fazer. O que é que acham? Deixem nos comentários o que é que acham acerca desta proposta. Ora, exemplo de ética narrativa. Ou se um chavão um bocado estranho. Vamos ver o que é que isto significa. A moral é um agir. A narração dos Evangelhos narram como as personagens, vamos chamar agora Maria, agiu de acordo com a vontade de Deus. O valor justificativo e pedagógico que se exprime nos gestos e nas palavras intimamente ligadas entre elas. Deus fez conhecer o mistério da sua vontade na vida de Maria, portanto, um gesto que revela e salva. Maria vai muito para além da opção fundamental da teologia moral. Quem estudou teologia moral sabe do que eu estou a falar. Pois a fenomenologia evangélica apresenta de uma forma completa. Porque não só nós temos o sim de Maria à proposta de Deus, vulgo definição de fé, como também nós temos a forma como na vida de Maria, de uma forma discipular, isso se aplicou. Maria, no seu discipulado, é a imitação da Trindade. O Deus Trinitário se coloca como modelo de santidade para os homens, imitação de Cristo para que cada homem se possa tornar imagem do Pai, deixando-se plasmar pelo Espírito. Maria é a imitação da Trindade. Filha exemplar do Pai, discípula perfeita de Cristo, criatura perene habitada pelo Espírito, Maria é, então, o tipo e o exemplo da Igreja na vida santa. Maria é o tipo e exemplo da Igreja, como diz o Concílio Vaticano II, citando Santo Ambrósio de Milão. Se Maria é exemplo para a Igreja, é nela que nós vamos fundamentar o nosso agir moral e a nossa opção fundamental moral. Decidir-se historicamente por Cristo como mediador único do projeto histórico-salvífico, Maria foi a primeira a decidir-se na fé, esperança e caridade, aberta à prudência e à comunhão fraterna. Maria nos educa a aderir a Deus em Cristo, animados pelo Espírito oferecido no mistério pascal. O sim do Filho ao Pai, o sim messiânico de Cristo, antecede o sim de Maria e estes correspondem à sintonia martirial do mistério pascal. Entenderam? Não? Eu também não. Vamos tentar entender isto. É assim. Deus existe fora do tempo. Deus Pai, o que é que faz? Oferece uma missão a Deus Filho. E Deus Filho diz sim. Este verbo eterno de Deus. Nessa missão, existe a necessidade de ser o Messias prometido. Então, o verbo de Deus encarna como Messias. A Maria é anunciado que o Messias, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, são os três títulos, vamos ver, encarnará. E Maria diz sim, precedido de todos estes sims. Quando nós dizemos a palavra martírio, nós pensamos sempre aos santos com o pescoço cortado e a jorrar sangue. Correto? A palavra marturia significa testemunho. No nosso caso cristão, testemunho até às últimas consequências. Então, assim sendo, o mistério pascal é o testemunho até às últimas consequências do sim do Deus Filho perante o Pai
e do sim de Maria perante a Trindade. Começa a fazer sentido? Este sim de Maria? Agora já podemos dizer que entendemos. E claro, a opção fundamental moral é exatamente isto. Maria e a escuta da palavra, o diálogo na anunciação. Para além do magistério, magistério significa ensinamento do mestre, existe também o magistério do discípulo apóstolo. Maria ensina melhor do que todos como se vive o discipulado de Cristo. Não só ensina o Evangelho, como é parte dele. Coisa que nós não somos. Eu não vivi no tempo, não vivo no tempo do Evangelho. Mas Maria sim. E o Evangelho é testemunhado, este marturia, testemunhado até ao momento em que começa a ser escrito. Não só ensina o Evangelho, como é parte dele, apresenta os critérios de decisão e também o estilo de vida. Jesus requer para o discipulado considerá-lo apenas ele como um mestre. Mateus 23:8. Nesse sentido, a fundamentação do discípulo é ter Cristo como via, tracinho, caminho. Mateus 9:11-17, capítulo 23. João 3:2, 13 e 14. Então, a bem-aventurança da escuta. Maria é mulher do silêncio e da escuta. Distinta no serviço religioso, como falam os evangelhos de infância. Pensemos à perca o encontro de Jesus no templo e a sua apresentação no templo e à purificação, etc. Somos filhos da fé da palavra e da escuta. Diz Tiago, aquele que escuta e pratica a palavra, esse é cristão. Maria encontra-se imersa no anúncio, na escuta, pois é filha de Israel. Ora, sendo filha de Israel, e sendo Israel uma religião da escuta, o que é que acontece com Maria? Maria, como mulher hebreia, permanentemente escuta. O quê? Pelo menos 5 vezes ao dia, o Shema Israel. Escuta Israel. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e as palavras que eu te prescrevo as ensinarás aos teus filhos, e nelas meditarás, quando te deitas e quando te levantas, quer andando pelos caminhos. Então, Maria, o que é que ouvia neste escuta Israel? Ouvia o seguinte. Chamada a oração da cultura hebraica, o Shema Israel, que já falamos sobre ele. Então, esta é a oração do povo. Assim sendo, a pedagogia de Deus, Amós 3:1, é este escutar, Deuteronômio 6:4. Escuta Israel, escuta Israel, escuta Israel. Então, dizer que o discipulado de Maria contém uma espiritualidade da escuta, para isso existia a cultura hebraica, e isso ajuda-nos a compreender quando falamos acerca de Jesus como palavra de Deus. Depois de séculos da pedagogia do escuta Israel, do Shema Israel, nasce a psicologia da escuta e uma refinada espiritualidade da escuta que Maria possui. Na via dos profetas, escutou com fé o Senhor dos Exércitos, Isaías 5:9. Ser e escutar correspondem a Maria. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. João 8:47. O pecado maior de Israel não é quando se matam uns aos outros, quando cometem adultério, quando colocam os filhos fora de casa. Não.
O pecado maior de Israel é não ouvir a Deus, não escutar Deus. Jeremias 7,13, Oseias 9,17. Oh, se este povo escutasse a minha voz. Ao invés disso, Maria percorreu todas as etapas da escuta da história e toda a sua existência na intimidade com o Deus Trinitário. A força do sim de Maria. A Anunciação é um diálogo de aliança que invoca aquela de Abraão e de Moisés. O arcanjo comunica a proposta, à qual Maria, em nome de toda a humanidade, de uma vez para sempre, disse sim. Quando eu, Daniel, digo sim à proposta de Deus, o meu sim está contido no sim de Maria, da Anunciação. Correto, senhor Léo Bombeiro? Concorda comigo, correto? Ótimo. Então, assim sendo, assim nasce o Messias, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. O sim de Maria é singular, porque de uma vez para sempre a aliança é definitiva, irrevogável, pois encarna o nascido de mulher. Aquele sim marca o antes e depois da história, a partir do qual esta se torna salvífica. Deus salva na história. Estão a entender? Deus salva na história. Deus salva na minha história pessoal, como Daniel. Não salva numa história universal, dos grandes acontecimentos. Também, mas Deus não é relativo às histórias, aos conceitos, às teorias, às visões. Deus salva na história e na história pessoal. Então podemos dizer que a escuta de Maria é uma escuta fecunda, porque Maria concebe acreditando e como tal ouvindo Romanos 10:17. Da palavra que ouviu, gerou Cristo. Além do ato de gerar, encontramos também a pedagogia, a ética e a espiritualidade. Porque Maria educa o filho ouvindo. Ambos crescem. Jesus cresce, Maria cresce. E dá-se a expansão pluridimensional da experiência materna para com o filho. Para vocês entenderem isto um pouco melhor, uma altura eu perguntei ao meu pai: Pai, há quanto tempo é que tu és meu pai? Eu e tu temos a mesma idade. Porque tu és meu pai a partir do momento em que eu sou teu filho. Então Maria e Jesus crescem juntos. Maria como mãe e Jesus como filho. Porquê? Porque têm ambos a mesma idade. Entenderam? O que é que significa a expansão pluridimensional da experiência materna para com o filho? São assim umas frases interessantes, mas depois no final o conteúdo é muito simples. O Evangelho é simples, mas não é fácil. Tenho a dizer isto. E a Mariologia é simples, mas não é fácil, acreditem. Não é fácil. Então, a casa de Nazaré. Do diálogo à contemplação. O templo de Nazaré é santo, já dissemos isso. Onde Maria vive escutando em contemplação. A procura espiritual é a modalidade de viver do cristão. É o nosso vértice de interioridade, não apenas uma das experiências às quais podemos aceder em degraus de contemplação. Esta vivência incompleta só se consuma na vinda gloriosa da palavra. A contemplação de Nazaré em nossos dias. A Babel, onde nós vivemos hoje, não tem contemplação, escuta, diálogo. É profundamente desarmónica. O tempo foi arrancado das nossas mãos sem ritmo ou controle. Entramos no eclipse da contemplação. Como disse Karl Rahner, a pessoa religiosa será místico porque experimentou alguma coisa. Ou cessará de ser religiosa porque a religião da amanhã não será sustentada pela convicção de feita experiência da decisão pessoal unânime, natural, pública, nem do contexto religioso de todos.
deixo a vocês a interpretação destas palavras. Escrita já agora em 68. Contemplação que leva à caridade. Para Maria, a experiência contemplativa não tem um significado se for um curvar-se intimístico sobre si próprio, mas um discernimento constante daquilo que é essencial. Se vocês olharem para nomes soantes, meditação oriental da autotranscendência do ser humano que na sua ligação com todo o cosmos encontra a harmonia universal, etc, etc, etc. Não tem a ver, mas eu realmente um dia tenho que me dedicar a escrever sobre a meditação de Maria e a meditação transcendental para fazer entender estas coisas aos nossos irmãos. Para Maria, a experiência contemplativa não tem um significado se for um curvar-se intimístico sobre si próprio. A contemplação cristã não é um alcançar, mas é aderir à disponibilidade para ser alcançado. Por isso é que o cristianismo não é religião. Dizer Maria contemplativa significa espaço de encontro, pois Maria contempla face a face com Deus. Qual é o objetivo do cristão? Estar face a face diante de Deus, certo? Maria, amamentando o filho e depois de o amamentar, como todas as mães que nos estão a ouvir neste momento, olhando para a face do filho, Maria olha para a face de Deus. Maria vê a Deus face a face. Ainda é possível dizer que a experiência mariana no cristianismo como discípulo é opcional? Os discípulos pedem a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus o que é que respondeu? Quem vê em mim, vê o Pai. Se vocês forem ao primeiro capítulo de João, a Deus nunca ninguém o viu, senão o Filho que ele enviou. Portanto, Deus Pai. Não é? O Filho que ele enviou. Maria viu a Deus face a face. Toda a sua vida. A partir do momento em que o Natal aconteceu. Contemplação em Maria reúne palavra, imagem, conceito, sentimento, raciocínio e intuição. Deixa a história espiritual um legado que os vários contemplativos são entendidos como sujeitos eclesiais e missionários. A ação e contemplação não se contradizem no cristianismo. São o DNA da santidade. São o DNA da santidade. Para todos aqueles que são agentes pastorais, que vivem nas comunidades de vida consagrada, que gastam a vida para com o Evangelho, a todos esses, a ação e a contemplação estão juntos. Gastar tempo com Jesus Cristo é igual à eficácia da missão. Porque, como eu disse no início, o discípulo ensina os outros discípulos a falar com Deus, a falar com os irmãos, a falar com as igrejas, a falar com as religiões, a falar com os ateus, a falar com todo o mundo. Porque no DNA da santidade, a ação e a contemplação estão juntos. Então passamos às bodas de Caná. Passamos à ação, digamos assim. O sinal de Caná é um arquétipo que prefigura todos os outros, dando-lhes sentido. O mistério de Caná é a inteira revelação de Jesus, a compreensão evangélica da advertência de Maria. Não tem mais vinho. Não se pode reduzir a um olhar de mulher doméstica. O vinho significa produto da terra. Vigor, Zacarias 9:17. Entusiasmo, Zacarias 10:7. Ebriedade do Espírito, Atos 2:1-3.
O significado sapiencial de tal informação, de tal afirmação, está na presença, enquanto mãe nas bodas, ligando o mistério da esponsalidade entre o Verbo e a mulher, como na cruz. Ou melhor, entre o Messias e o povo que não tem mais vinho. Pensemos por um momento em todas as comunidades que nós conhecemos, grupos de oração, os pedidos de oração, quando se leva junto à adoração ao Santíssimo Sacramento, não tem mais vinho. Nunca ninguém lhes ensinou a falar com Deus. Não tem mais vinho. Então nós temos celebrações que começam a morrer em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vocês, não acontece, é só comigo que acontece, é só aqui na Europa, certo? Okay. Mas nós temos isso. Porquê? Porque não temos mais vinho. É a ação das bodas de Caná. Mulher da atenção. A sensibilidade feminina de Maria leva para além da confidência para com o filho. Maria em Caná é mulher. João 2,4. Do novo Adão, da nova aliança, onde o vinho se transformou em sangue e homem e mulher, ele os criou para um mundo novo. Comecem a fazer as ligações. A discípula que chama à escuta. Conhece o Messias, sim, mas também conhece os servos. Maria não é igual a nós, mas não é diferente de nós. Conhece o Deus Trinitário e conhece-nos. A mais próxima de Deus, mais próxima dos homens. Eis as bodas de Caná. Disponibilidade, confiança, obediência, abertura de fé ao milagre, prefiguração no terceiro dia da ressurreição. Reenvia para as mãos de Jesus os problemas como pura graça. Depois da colaboração da discípula, a palavra final é sempre aquela do Mestre, equilibrando o Senhor com os discípulos. Dizia Santo Agostinho, age como se tudo dependesse de ti, reza como se tudo dependesse de Deus. Isto são as bodas de Caná. Maria leva à transcendência. Eu, por transcendência, entendo, leva-nos para lá de nós. Estão a entender? Não é sair do mundo, mas levar-nos para lá de nós. Maria pediu um milagre e Jesus o fez. Não existe autorredenção, porque a salvação vem de outro. Não é Maria que diz aos servos. Maria diz aos servos para fazerem aquilo que Jesus lhe disser para fazer. O deixar-se ajudar, salvar, é a lição magistral de Maria em Caná. Tudo depende dele com a nossa colaboração. Neste contexto, o valor supremo da vida acontece não por uma idolatria nossa ou da criação, mas por transcendência moral enquanto agir de Deus, segundo a palavra, e transcendência religiosa, porque o Deus em nós leva-nos a olhar para os milagres da vida. Essa é a transcendência. E chegamos à cruz. Última paragem do nosso percurso. Para Maria, acreditar coincide com o escutar, ou seja, com o ser de Deus. Ao lado do Filho, a palavra se consuma na escuta. No Calvário, Maria não é mais a jovem de Nazaré, mas a mãe do Messias, a primeira discípula, aquela que acredita. No Gólgota, Jesus cumpre a sua via sacra e Maria cumpre a sua peregrinação de fé, de Nazaré ao Gólgota. A função de Maria junto à cruz é aquela de estar. Com as devidas distâncias, talvez seja aquela nossa função quando nós encontramos o sofrimento injusto que conduz as pessoas à morte. Como é a questão do Covid, se quisermos. O estar.
como é a questão dos funerais, de visitar as pessoas que perderam os seus entes queridos. A função do estar. Ir e estar. Dois conceitos mariológicos do discipulado que são lugares teológicos, pois falam de presenças, companhias, percursos onde a Virgem existiu para depois pensar a fé. Junto à cruz estava a mãe de Jesus. A Mariologia não se faz apenas com as palavras de Maria, mas também com o mistério da presença da discípula, que é a experiência de todos os que acreditam. Andar com Ele e fazer memorial dele. Maria, como arca da aliança, invoca isto mesmo. Maria andava com o Salvador. Na cruz, Maria anda com o Cordeiro na hora, permanecendo, contemplando e obedecendo. Maria mora, conduzida pelo Espírito em Jesus. Leiam João 15, capítulo 15. Na cruz, chegando à plenitude do significado da salvação. Jesus crucificado. Não é um conceito, não é uma ideia, é pessoa, é o Filho de Maria, é a última meta da via sacra e Maria está ao lado da cruz. O nosso fazer de discípulos, a agitação, a obediência à sua vontade, o sentido do nosso fazer deriva tudo do estar junto à cruz, dentro de nós, no nosso centro. Existir para estar com o Salvador e andar com Ele como Maria. E o estar junto à cruz é sobretudo silêncio. Maria chega ao Calvário depois de ter saído de longe, de Belém, de Nazaré, da Galileia. Em Caná temos um ponto de referência, onde acontece o evento profético da hora. João 2:1-12. Caná fala do Calvário, pois estava a mãe de Jesus, dita por Jesus, mulher, na hora. Então Maria está nos dois eventos. A salvação universal realizada por Jesus Cristo, na cruz, corresponde em Caná e corresponde à cruz. Com uma espécie de quiasmo, um método literário. Maria apresentou ao mundo o primeiro sinal do Filho e os discípulos acreditaram nele. Em Jerusalém, o Filho apresenta ao mundo a sua mãe como herança de salvação definitiva e o discípulo a recebeu em sua casa. João 19:27b. As duas alianças, a aliança do Sinai, que nós já falamos sobre isso, e a aliança do Calvário são nupciais como as bodas de Caná. Todas acontecem ao terceiro dia. Tudo aquilo que o Senhor disse, nós o faremos. Depois da ressurreição no Monte da Galileia, encontramos o novo Sinai. Neste Monte da Galileia, em que Jesus diz, como ressuscitado aos discípulos, ide e batizai todos os povos e nações da terra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai-lhes tudo aquilo que eu vos ordenei. Mateus 28:20a. Do Sinai ao Calvário, a nupcialidade corresponde ao juramento de fidelidade do fiel à palavra. Por isso, o convite discipular de Maria, fazei tudo aquilo que ele vos disser. A experiência materna de Maria se expande tanto quanto a aliança universal, única e definitiva de Deus com os homens. Onde é que termina a maternidade espiritual de Maria? Termina, e a Eliane sabe nos responder a esta pergunta, termina onde a aliança universal, única e definitiva de Deus com os homens não chega. É aí que termina a maternidade de Maria. Sobre a consagração, quando alguém me perguntava, mas eu sou casado em segundas núpcias e etc, e não posso, e faço, e aconteço,
Estão a entender o que eu quero dizer? Acerca de um sacramental, como é a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. A experiência materna de Maria, do discípulo que a recebeu em sua casa, termina, quando termina, a aliança universal, única e definitiva de Deus para com os homens. É isto que o Evangelho diz. Eu confio no Evangelho e, portanto, vamos em frente. Dito isto, junto à cruz, o estar de Maria materno. A mãe daquele que morre é uma presença diferente de todas as outras presenças. É uma presença diferente do discípulo das outras mulheres. Maria, mulher de Cleofas, Maria de Magdala, etc. Por isso é que a tradição da Igreja olha para Maria, que é o significado profundo da compaixão, como socia salvatoris. Presença ativa que colabora com a salvação. A Senhora das Dores junto à cruz. A dor transforma-se em salvação. Uma dor de amor. Os discípulos refutam o discurso da cruz. De facto, fugiram. Textualmente, os discípulos fugiram. Pedro que o nega, o Judas que o trai, etc. Mas Maria acolhe o Deus que se humilha e a imagem do Filho perdoa os algozes. Aprende do Filho. A discípula que com o Mestre muda o nome da história. Jesus luta destruindo o poder de Satanás. E o poder de Satanás é a morte. Nós somos filhos de uma tradição latina que olha para o que é que Jesus Cristo veio fazer ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar-nos. Muito bem. De quê? Do pecado e da morte. Muito bem. E não saímos disto. Lembram-se quando eu vos falei sobre Maria, a questão do pecado, etc. Nós não saímos disto, praticamente. Reparem, a vitória de Jesus é a vitória sobre a morte. O tempo escatológico onde os filhos no Filho pelo Espírito Santo caminham para o céu é este. Maria é a profeta desta vitória. Gênesis 3,15. Contra o acusador dos irmãos, que é o que significa a palavra Satanás, como nova Eva, pois colabora com a presença ativa e silenciosa aos pés da cruz. Para todos aqueles que na sua vida têm atividades de oração de cura e libertação e ou exorcistas, quanto Maria aos pés da cruz na oração sia um horror para a ação demoníaca. Exatamente por causa desta vitória. Maria que escuta junto à cruz. Maria conserva com o seu silêncio toda a vida do filho. Aquela que acredita não deixou de acreditar mesmo quando o filho não desceu da cruz. Se vocês se lembram, nós temos uma passagem em que diz: é o rei dos judeus, ele que deixa agora da cruz e nós acreditaremos nele. O ser de Deus, já vamos ver, o ser de Deus, de Jesus, não desce na cruz, porque nesse momento nós temos o máximo da obediência do Filho, no máximo do abandono. Lumen Gentium 58, padecendo acerbamente com o seu Filho único e associando-se com o coração de mãe ao seu sacrifício, consentindo com amor na imolação da vítima que dele nascera. Coragem, fidelidade, fé e coerência. Maria e as entregas do crucificado.
O filho é entregue à mãe e a mãe é entregue ao filho. Jesus sigila a obra que o Pai lhe deu para ele completar, João 4, 34, 5, 36 e 17, 4, na cruz. A Igreja nasce junto à cruz e se qualifica como uma realidade mariana. O nascimento da Igreja não é algo exterior a Maria, mas passa por ela. Maria é a via através da qual passa o mistério da aliança que com a Igreja é completado. À volta da cruz, o povo escatológico de Deus se reúne na unidade. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Este menino que nasce para reunir os filhos dispersos de Israel. E ali estava sua mãe. Maria escuta o grito da 9ª hora. Corresponde às nossas 3 da tarde. O grito que despedaçou a história em 2, antes e depois de Cristo. Este grito impede qualquer interpretação romântica da morte de Jesus. É o grito messiânico da obediência ao Pai. O discipulado de Maria acolhe aquele grito que não se apoiou nos homens, razão do grito ou na lógica humana, incapaz de entender a cruz. É o grito da virgindade, da morte sacrificial de Cristo que torna cada morte humana única e não apenas vida orgânica. Todas as mortes que vocês veem à nossa volta do Covid, mortes, vamos lhes chamar injustas, vítimas inocentes, pais, mães, filhos, filhas, avós, sozinhos, abandonados, numa cama de hospital, muitas vezes sem estarem sequer conscientes, não são mortes numéricas, não são mortes relativas. Cada vida conta. E ali estava a beira de Jesus. Então, a consciência de mãe messiânica, naquele grito, Maria ensina aos discípulos o sentido da morte trinitária de Jesus. A situação extrema do final da vida do Verbo, agora no momento final, contra Satanás, onde a redenção de toda a história e criação está para acontecer. A condição martirial e a repercussão sobre toda a comunidade trinitária. É o grito do amor, mas também filial ao mesmo tempo, trinitário e mariano. É o ápice, o cume do discipulado que segue o Mestre e dele aprende a praticar a palavra. E ali estava, em silêncio, a mãe de Jesus. Grato pela vossa atenção. Temos então agora o tempo para as perguntas. Hoje foi um bocadinho mais longo. Já tenho aqui as perguntas, ótimo. Ora, vamos começar então a tentar responder. Aprendi que quando Jesus diz eis a tua mãe, o fez porque naquela época a mulher viúva e sem filhos era marginalizada. Assim João a adota como mãe para não deixá-la desamparada. A quem fez esta pergunta, eu pergunto-me, está a fazer o curso da consagração? É que nós dedicamos 1 hora, João 19, 27b, nós dedicamos 1 hora só para explicar este versículo. De uma forma muito sintética, os evangelhos não contêm pequenos pormenores periféricos. Que Jesus gostasse da mãe, muito bem. Que Nossa Senhora, na época, precisasse de um homem para ser o patriarca da casa, muito bem. Que significa apenas isso? Significa que a palavra do Evangelho não é uma palavra salvífica, mas uma curiosidade de caridade social. Não obrigado. Não seriam estes vazios morais herança de um pensamento oriundo de uma sociedade embasada do pater familias e altamente masculinizada? Se calhar. Eu naquela época não vivi. O que é que eu sei? Eu sei que o Evangelho coloca as mulheres numa situação única em relação à época. É incrível o posto da mulher nos Evangelhos. Melhor ainda, é incrível que o modelo para todos os homens e mulheres do mundo é Maria. Aquela feminino que acreditou. Você podia dizer que Maria deixou uma leitura ou escreveu uma história sobre
essa nossa história da salvação, Maria não escreve. Escrevem sobre Maria. Aquilo que Maria faz, se nós quisermos a escritura de Maria, o legado histórico de Maria, foi a sua vida e também a visão que Maria teve sobre Jesus, que foi dada através da tradição oral a quem escreve o Evangelho. Maria, depois da vinda de Jesus, permaneceu praticando a tradição judaica, fazendo o Shema e demais orações que aprendeu desde pequena. Ora bem, sobre isto. Nós sabemos que Maria estava com a comunidade de Jerusalém, Pentecostes. Nós sabemos que a comunidade de Jerusalém louvava a Deus no templo dia e noite. Nós sabemos que a comunidade de Jerusalém começa a celebrar no primeiro dia da semana, que depois São Paulo vai falar, começa a celebrar esta Agadá, que se converte em Eucaristia e que vem testemunhada através do Jesus ressuscitado e dos discípulos de Emaús. Estou a entender as passagens? Ou seja, não existe um cortar e começar, existe um completar do hebraísmo que já existia e que agora tem a certeza que o Messias veio. Professor, e a imitação de Cristo? Que se fez contudo semelhante a nós, menos no pecado, em relação à imitação de Maria. Maria não seria justamente a testemunha de que a imitação de Cristo é possível ao ser humano? Pois aqui coloca-se um grandíssimo problema. Nós podemos imitar Jesus enquanto homem, mas não enquanto criatura. Maria imita Jesus enquanto criatura, mas também enquanto aquela que gerou Deus dentro de si. Maria tem uma experiência única e singular, de uma vez para sempre, que nenhum ser humano mais terá. 2. Maria imita Cristo, aprende de Cristo e ensina também os discípulos. A primeira discípula é aquela que ensina os discípulos. E na medida que o tempo vai passando, os discípulos vão-se apercebendo do papel de Maria, sobretudo depois da Páscoa. Porque para ser discípulo é preciso Espírito Santo. O Espírito Santo vem do mistério pascal. No mistério pascal está presente Maria. Mas, antes do mistério pascal, sucessivamente Pentecostes, Maria é já presente. Melhor, o Espírito Santo é já presente em Maria. Portanto, Maria começa muito antes como a mãe de Jesus, como a mãe de Deus, na cruz como nossa mãe, e vamos dizer, estas maternidades, colocam-na numa ligação íntima connosco, numa ligação íntima com Cristo, mas não a colocam em pé de igualdade. Nem connosco, nem com Cristo. Estão a entender? A imitação nossa, enquanto igreja, é criatural. Não com a singularidade de Maria, mas é criatural de Maria enquanto criatura. Eu sei que passa muito a ideia ainda hoje em dia de que imitar Cristo, imitar Cristo, imitar Cristo. Sim, até um certo ponto. Depois a ciência antropológica vai se desenvolvendo e quando nós tivermos um curso de antropologia mariana, todas estas coisas, vocês vão entender isto. Vai-vos acontecer a mesma coisa que me acontece a mim, ficar de boca aberta. Quem é Maria? Oh, meu Deus! Não ter a presença de Maria no sepulcro demonstra a fé convicta de Maria na ressurreição. Ela já sabia ou esperava, sempre a fazer perguntas para colocar o dedo na ferida. Olhem, a tradição eclesial diz que Maria é a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. A Nossa Senhora dos Presos, a Santa Maria Gaudioro. Cristo ressuscitado
não aparece no sepulcro como ressuscitado. Não é? Cristo ressuscitado aparece quando quer a quem quer. Se vocês lerem as passagens, não é que foram ao sepulcro e estava lá Cristo ressuscitado. Foram ao sepulcro e viram os anjos, viram as faixas, ressuscitou, não está aqui. Não viram o corpo. Maria no sepulcro iria ver o corpo? Não. Precisa de ir ao sepulcro? Não. Vamos assumir que existia uma certeza de ressurreição em Maria? Sim. Vamos assumir que Cristo ressuscitado aparece Maria como uma consequência mariológica? A tradição eclesial à qual nós pertencemos nos diz que sim. Estão a entender as passagens? Cristo pode perfeitamente aparecer ressuscitado à mãe, aparecer perfeitamente ressuscitado à mãe em primeiro lugar, tranquilamente, não, isto não nos causa problemas, e depois dessa ressurreição, dessa aparição como ressuscitado, depois começam todas as outras aparições do ressuscitado. Apresentar a sua mãe como herança da salvação definitiva equivale a dizer que a salvação se dá através de Maria. Maria é canal de ingresso, via de ingresso da salvação no mundo. Pensemos na Anunciação. Pode explicar de novo o cansaço do coração de Maria? www.google.com. Escrever Redentoris Mater, São João Paulo II. Entrar no documento, selecionar língua portuguesa, ir ao número 17. Ponto. Por isso é que eu vos coloco as referências. É muito mais fácil, vocês depois vão lá ler. São João Paulo II falou muito melhor do que eu sobre estas questões. Assim, vocês tomam contacto, seja com a Sagrada Escritura, seja com os documentos. Dito isto, hoje foi um bocadinho mais longo, vamos aos recados, rápido, para eu vos deixar que tenho outra aula a seguir. Esperem só um bocadinho. Hoje, às 19... muito bem, hoje às 19 anunciaremos novidades através de uma live fechada para os alunos da Logos. Enviaremos o link nos grupos. Hoje temos live às 19, pois só Deus sabe o que é que vai acontecer. No próximo domingo, dia 4 de outubro, teremos uma live com o secretário do Dicastério, do Dicastério sobre matrimónio, leigos, família. Alguns de vocês conhecem o padre Alexandre Aui de Schoenstatt, do movimento de Schoenstatt. O secretário do Santo Padre Papa Francisco, a quando das Jornadas Mundiais da Juventude no Rio de Janeiro. Vocês lembram-se daquele padre magrinho no Papa Móvel, magrinho com a batina e de barba? Vamos ter uma live no Instagram com ele sobre a Mariologia do Papa Francisco. Depois, amanhã temos os 5 minutos com Maria, religiosamente às 10 da manhã, hora Brasília. E hoje não percam a live que nós vamos ter às 19 horas. E mais não digo, que assim até às 19 ficam todos ruidinhos para saber. Dito isto, desejo-vos uma ótima tarde e até já, se Deus quiser.